Bem-vindo a mais um webinar da equipa MathPower. Estamos a dar continuidade ao ciclo formativo proporcionado no ano letivo anterior, em que realizámos webinars e sessões presenciais, a sua grande maioria em escolas. Neste webinar vamos apresentar uma proposta de trabalho na forma de tarefa que promove a mobilização e o desenvolvimento do pensamento computacional a propósito da exploração de um subtópico de álgebra, resolução de equações do segundo grau a uma incógnita. A nossa proposta de trabalho assenta em alguns pressupostos que podem ser encontrados nas aprendizagens essenciais. Este documento curricular responde à questão como promover a aprendizagem da matemática, referindo, entre outros aspectos, que as ferramentas tecnológicas devem ser consideradas como recursos incontornáveis e potentes para o ensino e a aprendizagem da matemática. Por outro lado, as capacidades matemáticas transversais são consideradas como conteúdos de aprendizagem, sendo uma dessas capacidades o pensamento computacional, que pode ser desenvolvido também com recurso à tecnologia. É ainda recomendado nas ações estratégicas de ensino do professor que se incentive os alunos a criar algoritmos para resolver problemas, recorrendo nomeadamente à tecnologia, mais uma vez enfatizada no documento. Vamos então à nossa proposta de trabalho. Fique desse lado. A tarefa que lhe apresento enquadra-se no tema álgebra, tópico expressões algébricas, equações e inequações e subtópico resolução de equações do segundo grau a uma incógnita. Nas ações estratégicas de ensino do professor, para este subtópico, encontramos a seguinte sugestão: incentivar a criação de um algoritmo para encontrar as soluções de equações da forma ax² mais bx igual a zero a partir dos valores de a e b, promovendo o desenvolvimento do pensamento computacional através da criação de um programa num ambiente de programação visual, exemplo, Scratch. É este o mote para a nossa tarefa. Vamos então ver o seu enunciado. No primeiro ponto da tarefa, é pedido aos alunos que criem um programa em Scratch que determine as soluções de equações da forma ax² mais bx igual a zero com a diferente de zero a partir dos valores de a e b. São dadas algumas instruções que o programa deve cumprir, nomeadamente informar o utilizador acerca do objetivo do programa, pedir os valores de a e b, obter as soluções da equação e informar o utilizador acerca das mesmas. São também dadas algumas sugestões como a indicação de elementos de código do Scratch que podem ser utilizados no programa. Se aplicarmos esta tarefa a um grupo de alunos que já tenha alguma vontade com o Scratch, estas instruções e sugestões poderão não fazer sentido. Fica ao critério do professor. No ponto 2 da tarefa é solicitado aos alunos que utilizem o programa criado no ponto 1 para determinar as soluções de um conjunto de equações. Solicita-se também que as resolvam algebricamente para validar o bom funcionamento do programa. Há aqui uma clara intenção de promover uma das práticas associadas ao pensamento computacional, a depuração. E, finalmente, no ponto 3 da tarefa é pedido aos alunos que criem um programa em Scratch que determine as soluções de equações da forma ax² mais c igual a zero com a diferente de zero, a partir dos valores de a e c. Como veremos, este programa é mais complexo do que o anterior, pois envolve um comando de controle condicional, por ser necessário verificar previamente se a equação tem soluções ou não. Neste sentido, para apoiar os alunos, são dadas sugestões de mais alguns elementos de código, como o se, então se não e as desigualdades. Agora que já conhecemos a tarefa, vamos iniciar a sua exploração no Scratch. Centremos-nos então no primeiro ponto da tarefa. Pede-se a criação de um programa no Scratch, mas antes de avançarmos para o Scratch, convém primeiro pensar no programa que aí vamos desenvolver. Para que o programa possa resolver qualquer equação do tipo ax² mais bx igual a zero, terá de utilizar as variáveis a e b, que vamos ter de criar, ficando a depender a resolução da equação apenas dos valores destas variáveis. Na prática, o programa vai ignorar a forma da equação e a sua incógnita, x. Em termos algorítmicos, que etapas deve ter o nosso programa? Em primeiro lugar, o programa tem de obter os valores de a e b, que são pedidos ao utilizador. Em segundo lugar, obter as soluções da equação. E em terceiro lugar, o programa vai apresentar as soluções ao utilizador. Para a determinação das soluções, é necessário reconhecer que uma equação da forma ax² mais bx igual a zero tem como soluções 0 e menos b sobre a.
E agora sim estamos preparados para criar o nosso programa no Scratch. Já tenho a página do Scratch aberta, scratch.meet.edu é o seu endereço. Basta clicar em criar para desenvolvermos o nosso programa, vou clicar em criar. Estou com uma conta aberta, é a conta do projeto. Podem trabalhar sem conta, como já vimos no outro webinar sobre o mesmo tema. E vamos então fazer o nosso programa, construir aqui o nosso programa. Vou começar pelas variáveis. Vimos há pouco, ainda agora vimos que temos que criar a variável A e a variável B. Temos aqui a minha variável, que é uma variável que aparece logo no projeto, assim que ele é criado. E eu vou renomeá-la usando o botão direito e passa a ser A, o botão direito do rato, naturalmente. Vou torná-la visível no palco, clicando aqui neste seletor. Vou clicar em criar uma variável, para criar a outra variável, que é B. E já temos as duas variáveis. Esta fica logo visível no palco. Assim que criamos uma variável é o que sucede. Vamos então aqui a eventos e arrastar a peça quando alguém clicar em bandeira verde, vai ser o nosso evento de arranque, o que vai fazer com que o programa se comece a executar. Vou aqui emagrecer a coluna do palco, relembrando aqui alguma linguagem do palco e do ator, e vou aumentar aqui um pouquinho a visualização das peças para dar mais conforto a quem está desse lado. Depois vamos então dizer ao que vimos, ou seja, o ator do programa vai dizer, por exemplo, olá, vou determinar as soluções de equações do tipo ou da forma, como está no enunciado, ax² mais b igual a 0, mais bx igual a 0. Como veem aqui, o quadrado não está disponível neste texto, isto é texto corrido, digamos assim. Usamos o acento circunflexo, como nós já vamos estando habituados, os nossos alunos também hão de chegar lá. A seguir é preciso pedir ao utilizador os valores das variáveis. Para isso, vamos usar um sensor. Clicamos aqui no bloco dos sensores, apanhamos a peça pergunta e espera pela resposta, que arrastamos para o nosso programa, e em vez de como te chamas, como lá está escrito, vamos escrever, por exemplo, indica o valor de A. Como queremos que seja diferente de 0, podemos acrescentar diferente de 0 entre parênteses, por exemplo. Diferente de 0, até escrevo por extenso, 0, ponto final. E vai ser feita esta pergunta. A resposta que o utilizador der vai ter que ser armazenada numa variável, justamente na variável A. Para isso, vamos às variáveis, agarramos no comando, ou na peça, se preferirem, altera uma variável para um determinado valor, neste caso altera A para a resposta está nos sensores, aqui neste bloco azul, e coloco a resposta no espaço onde estava 0, ou seja, vamos fazer a alteração do valor da variável A para o valor da resposta que é dada a esta pergunta pelo utilizador. A seguir vou fazer o mesmo para a variável B, portanto para o valor da variável B, e para isso posso aproveitar esta estrutura que é igual. Vamos fazer uma pergunta e alterar uma variável. Com o botão direito em cima do bloco, portanto do elemento de código pergunta, eu vou optar por duplicar, portanto o botão direito do rato, naturalmente, e vou colocar pergunta e altera, porque esta duplicação é feita de cima para baixo, todas as peças que estão abaixo de pergunta são duplicadas, que era só uma neste caso, e vou agora alterar aquilo que é necessário. Em vez de indica o valor de A, vou pedir aqui ao utilizador que indique o valor de B, ponto final, e a variável que vai ser alterada agora é a B e não a A, e portanto estamos a fazer as alterações. Podemos ver já se o nosso programa está a fazer aquilo que é suposto. Vou clicar na bandeira verde, vou aumentar o tamanho do palco e já temos aqui uma pergunta. Indica o valor de A diferente de 0. E o valor de A vai ser, por exemplo, 3. Já aparece aqui em cima essa referência. E o valor de B, é-me perguntado a seguir, indica o valor de B, por exemplo, 4. E já temos aqui A igual a 3, B igual a 4. E até aqui o nosso programa está a funcionar. Estamos a falar basicamente de
fazer depuração. A seguir, vamos determinar a solução que depende de A e de B, porque uma delas já sabemos que é 0, e para isso precisamos de operadores. Precisamos de escrever ou de determinar, melhor dizendo, menos B sobre A. Neste caso, vamos precisar de uma divisão. Vou buscar o operador de divisão. E precisamos do simétrico de B. O Scratch não tem esta função matemática, não tem este operador, portanto temos que o fabricar. Basicamente vamos usar uma subtração e faremos 0, escrevendo no primeiro campo desta peça 0 e B no segundo campo. Portanto vamos fazer 0 menos B e vamos ter aqui o simétrico de B. Isto vai ser, digamos assim, o numerador desta fração, ou o dividendo desta divisão, e em seguida vamos simplesmente arrastar a variável A para o denominador. Temos neste momento, com aqueles valores que ali estão, com o 3 e com o 4, temos já a possibilidade de ver que o programa vai funcionar bem, nomeadamente ao nível deste cálculo. Clicando em cima deste conjunto de peças, eu vejo aqui menos 1,33333, portanto, uma aproximação naturalmente de menos 4 terços. Vamos então agora responder, digamos assim, ao nosso utilizador que forneceu os valores de A e B com os valores das soluções que vão ser encontradas e, portanto, para isso precisamos de uma peça que é a junção, que nos permite juntar, neste caso, texto com variáveis. E vou aqui buscá-la aos operadores, vou escrever as soluções da equação são 2 pontos e vou escrever 0, que é algo que sempre é constante, digamos assim, não preciso de estar aqui a criar nenhuma variável para isto, e dou um espaço e à frente, nesta peça de junção, vou colocar a outra solução. Agora me está aqui a fugir para o lado, vou puxar para aqui a junção e vou arrumar isto no sítio certo. Vou colocar dentro do DIS esta junção e vamos executar o nosso programa. Cliquei em bandeira verde. O tempo para aquela primeira fala está muito curto, depois pode ser ajustado. Neste momento isso não é muito relevante. Indica o valor de A, vamos, por exemplo, dizer 2, e depois o valor de B, por exemplo, menos 4. E estamos à espera de ver estas soluções, 0 e 2, como soluções desta equação. Podemos experimentar mais uma equação e teremos, com certeza, sucesso nesta. Vou pôr, por exemplo, 5 para A, 20 para B, e estamos à espera do 0 e menos 4 como soluções. A ordenação destas soluções por ordem crescente, por exemplo, requeria aqui mais alguma programação e não me parece que seja aqui o interesse, a resolução da equação está conseguida desta maneira. Falta-me só agora, é aqui uma questão de hábito da minha parte, dizer ao Scratch que não tem que fazer mais nada e pôr uma peça no final, quando está a correr este programa, chegar aqui ao final e pôr para tudo. Poderia ser só para este guião, vamos pôr para tudo. Terminamos assim de explorar o ponto 1 da tarefa. Como vimos, o ponto 2 da tarefa tem a intenção de levar os alunos a fazer a depuração do seu programa, especialmente se não o fizeram a quando da sua criação. No nosso caso, isso foi sendo feito à medida que fomos criando o programa, pelo que vamos agora passar ao ponto 3 da tarefa. Neste ponto da tarefa, como já vimos, pede-se a criação de um programa que resolva equações do tipo ax² mais c igual a 0. Vamos mais uma vez começar por pensar no respectivo algoritmo. Tal como no programa anterior, vamos necessitar de criar variáveis, neste caso, A e C. Podemos ainda criar variáveis para armazenar as soluções. Nesta exploração que faremos, vamos utilizar x1 e x2. Em termos algorítmicos, que etapas deve ter este nosso programa? Em primeiro lugar, o programa tem de obter os valores de A e C, que são pedidos ao utilizador. Depois, verificar se a equação tem soluções, ou seja, classificar a equação. E em terceiro lugar, obter as soluções da equação, caso existam, e finalmente o programa vai apresentar as soluções ou a sua inexistência ao utilizador. Para verificar se uma equação tem ou não soluções, é necessário reconhecer, por exemplo, que uma equação da forma ax² mais c igual a 0, com A diferente de 0,
não tem soluções se A e C têm o mesmo sinal. Esta condição pode ser testada fazendo o produto de A por C e verificar se é positivo. Caso contrário, a equação tem uma ou duas soluções. Para a determinação das soluções, quando estas existem, é necessário reconhecer que uma equação desta forma tem como soluções menos raiz quadrada de menos c sobre A e raiz quadrada de menos c sobre A se c é diferente de zero e apenas zero se c é igual a zero. Agora que já pensámos no algoritmo, podemos passar ao Scratch. Já estamos aqui de volta do nosso Scratch. Temos ainda aqui o programa anterior. O Scratch atribui um nome, Untitled neste caso 3, já havia aqui outros. Podemos dar o nome que entendermos aqui neste campo. Eu vou guardar, nós normalmente temos interesse em guardar aquilo que fazemos, vou guardar este, vai ficar guardado, em princípio está guardado, quando estamos com uma conta é guardado tudo automaticamente, mas a minha intenção mesmo é aproveitar parte deste programa para fazer o seguinte, porque há aqui o pedido de variáveis, do valor de variáveis, melhor dizendo, há variáveis para criar, nomeadamente o A, vamos aproveitá-lo. Portanto, vamos aproveitar a primeira parte do programa. Vou guardar como cópia. O outro já está guardado e agora tenho uma cópia do anterior. Não vou ligar mais uma vez ao nome, que o Scratch está a dar automaticamente. Portanto, daqui para baixo, eu vou deitar fora. Tudo o que está aqui não interessa. Aproveito para recordar que quando queremos eliminar peças, basta arrastá-las para a coluna esquerda deste ambiente de programação do Scratch. Eu não quero ter aqui a variável B, quero ter a variável C, precisamos da A e da C, ainda vamos criar o x1 e o x2, portanto vamos aqui ao separador variáveis e vou renomear a B para C. Botão direito em cima da variável, botão direito do rato, naturalmente, C em vez de B, e onde havia Bs, no programa agora passa a haver Cs, exceto aqui no texto onde estamos a fazer o pedido do valor da variável antes B, que agora passa a ser C. E, portanto, já temos isto a funcionar. Há também aqui uma outra situação. Vou determinar as soluções de equações da forma. Não é desta forma, portanto, é da forma ax² mais C igual a zero. Já agora até podemos aqui acrescentar, determinar as soluções, caso existam. Até vai fazer mais do que isso, vai classificar, de certa forma, a equação. Caso existam, de equações da forma ax² mais c. Portanto, aproveitando grande parte, ou a parte inicial do programa, já temos aqui um certo ganho, digamos assim. O que é que temos que fazer agora? Bom, vamos ter que verificar aquelas condições que acabámos de ver. Por exemplo, se A vezes C é maior que zero e concluir que a equação não tem soluções. Para isso, precisamos aqui de uma peça de controle. Vamos aqui a essa secção e apanhamos, arrastamos aqui para o nosso programa, o se, então, se não. E a condição que vamos colocar no espaço à frente do se, vamos buscá-la aqui aos operadores, é uma desigualdade maior, e vamos ter que fazer o produto de A por C e verificar se é maior que zero. Já tenho aqui o produto, nas variáveis vou apanhar o A, arrastar o C, vou colocar o produto dentro da desigualdade, portanto, no primeiro membro, e em vez de 50, que é o número que aparece habitualmente aqui no Scratch, vamos pôr 0. Se A vezes C é maior que 0, vai executar-se o código que fica logo abaixo do então. E neste caso, basta ao programa dizer, venho aqui à aparência, apanhar uma peça dizer que a equação não tem soluções. Ponto final. O tempo, eu não estou a ligar muito a isto, mas podem dar, ainda por cima é a finalização, digamos assim, do programa, tal como aqui em cima, os 2 segundos serão curtos para ler aquele texto todo, mas quando vamos executar, quando estamos a criar, se calhar convém ainda deixar pouco tempo para não demorarmos tanto nas execuções prévias, mas isso dos tempos deixamos sempre para depois, eu provavelmente nem me vou preocupar com o assunto. Ao tentarem reproduzir isto, depois no conforto do vosso lar, onde estiverem, poderão naturalmente fazer as experiências que entenderem mais adequadas para esta gestão dos tempos. Vamos então para o senão. Neste momento já vamos entrar na parte em que há soluções, mas há 2 situações a considerar e para isso nós
podemos usar, mais uma vez, o se então se não. Poderíamos não o fazer, já agora, ainda não criei as variáveis x1 e x2, falei delas, mas não as criei, já vou criar. Poderíamos, por exemplo, no caso da solução ser única e ser igual a zero, ter o x1 e o x2 a dar zero, porque quando o c é zero, c sobre a vai dar sempre zero e aquelas duas soluções com a menos raiz quadrada e mais raiz quadrada vão dar ambas zero. Mas vamos fazer essa subdivisão e vamos colocar dentro do senão, do espaço abaixo do senão, mais uma peça se então senão, e nos operadores vamos apanhar aqui a igualdade para verificar se o c é igual a zero. E se o c for igual a zero, só temos uma coisa a dizer, ou o programa só tem algo a dizer, que é a equação tem apenas uma solução, que é zero. Então podem escrever que é o zero, mas pronto, que é zero, ponto final. Mais uma vez o tempo, podem aqui configurar o tempo que entenderem. Vamos então ao senão. Estamos aqui num espaço que só vai ser executado caso A vezes B seja inferior a zero. Não precisamos de escrever, está, digamos, implícito. E aqui sim vamos usar variáveis x1 e x2, não é obrigatório. Vou criá-las, vim aqui às variáveis, cliquei em criar variável, x1, não tem índice inferior, vai ficar mesmo assim, x2, tudo isto está a aparecer visível no ecrã. Já agora podemos ir verificando para vos mostrar que está aqui visível. Vou aproveitar para fazer alguma depuração e ver, por exemplo, que se o A e o C tiverem o mesmo sinal, por exemplo, o A igual a 3 e o C igual a 5, que há aqui uma afirmação correta de que a equação não tem soluções. Vou experimentar, por exemplo, com números negativos, mesmo sinal, portanto, ainda, menos 6 e menos 9, por exemplo, e, mais uma vez, não tem soluções. Já agora aparece aqui x1 e x2 igual a zero, estas variáveis devem ser limpas logo à partida para que não haja, digamos, nenhuma leitura incorreta. Poderia também ter visto, vou fazê-lo, aproveito, a situação em que o C é zero, que já está construída, só não vou ainda avançar para o resto. Vamos dizer, por exemplo, o A igual a 5, o C igual a zero, não é? Como estava a dizer, e aqui já vou ter que a equação tem apenas uma solução, como muito rapidamente apareceu ali no balão, que é o zero. Tenho o x1 e o x2, vou-lhes atribuir aqui valores, os seus valores, e portanto vou precisar de um altera, e isso vai acontecer aqui dentro. É um dos códigos previstos aqui no bloco das variáveis. Vou alterar o x1, por acaso até vou alterar o x2, vou primeiro construir a solução positiva que quero que apareça em segundo lugar, mas tudo isto é irrelevante. E vou precisar da raiz quadrada. A raiz quadrada está também nos operadores, como outros que já usámos, e aparece aqui nesta última peça, que começa por nos mostrar o valor absoluto, mas temos também aqui a raiz quadrada. Bom, e a raiz quadrada, como vimos ainda agora, de menos c sobre a, mais uma vez eu preciso de ter aqui o menos c, portanto usando a subtração, 0 menos c, o c venho aqui, não escrevam ali c no segundo campo desta peça, temos que ir mesmo buscar a variável em si, portanto esta peça cor laranja, e agora sobre a, podia já ter ido buscar a divisão, há pouco penso que eu fiz, e o A tenho que vir buscar as variáveis, portanto ando aqui a fazer mais ou menos ping-pong, mas isto acontece. Bom, tenho aqui já a raiz quadrada de c sobre a. Se eu agora executar esta peça, basta-me clicar em cima dela, eu vou ter zero. Porquê? Porque c é zero na última instância, portanto o último valor que c adquiriu é exatamente esse. Vou chegando o programa mais para cima, ou posso aqui reduzir, conforto visual, conseguimos ver tudo isto, e isto vai, este bloco, portanto esta operação raiz quadrada de menos c sobre a, vai ser colocado na peça altera x2 para esta expressão. E agora vamos tratar do x1. Vamos com a peça altera variável para um determinado valor, escolher x1 em vez de x2, já temos o x2 definido, e vamos definir o x1 como simétrico do x2. São soluções simétricas. E, portanto, mais uma vez, um operador, subtração, 0 menos
Agora x2, venho às variáveis, buscá-lo, e já tenho aqui as duas soluções terminadas quando existem duas. Vamos testar, para já, estamos a fazer depuração, e neste momento eu vou dar aqui dois valores, por exemplo 5 e, por exemplo, menos 20, e vamos ter como soluções o menos 2 e o 2. Não está a aparecer nenhum balão de fala aqui associado ao nosso ator, mas temos aqui já nos visores das variáveis os valores menos 2 e 2, podemos ter confiança nisto, está a funcionar. Basicamente estamos a fazer menos 20 sobre 5, que é 4, raiz quadrada é 2, e portanto isto está a funcionar muito bem. Falta então dar informação ao utilizador através de um balão de fala, por exemplo, que vai ser colocado aqui dentro, de quais são as soluções da equação. E vamos dizê-lo também com uma junção, aliás vai ser com mais do que uma. Agora preparem-se, porque vai haver aqui alguma complexidade na sucessão destas peças, porque vamos ter que dizer texto e variável novamente. Vamos então dizer a equação tem duas soluções, dois pontos, espaço, que é para que não fique o valor da primeira solução encostado a estes dois pontos. Vou apanhar aqui outra junção, vou pôr dentro do segundo espaço da primeira, onde vou colocar a variável x1, portanto vamos colocar primeiro a solução negativa, depois vou escrever i, portanto língua portuguesa, x2, portanto preciso mais uma junção, e cá está ela, nem vou ainda encaixar no devido espaço, vou dar espaço é espaço, portanto que é para não encostar às variáveis, aos valores das variáveis. Vou colocar aqui o x2, vou agora sim embeber esta junção na outra, vou aproveitar para clicar nesta peça e ver que frase é que me dá. A equação tem duas soluções, dois pontos, menos 2 e 2. Está a funcionar, vou colocar esta junção de junções dentro do DIS, no espaço devido. Agora vou dar mais tempo, vamos reduzir aqui um pouco, vou dar mesmo 4 segundos. Vamos aumentar novamente. E agora vou já colocar aqui uma peça de paragem, o para tudo. Depois ainda vamos experimentar. Ora, estou aqui a navegar. Temos aqui já o para tudo. O programa em princípio está funcionando bem. Vou ver em ecrã total. E agora vamos colocar aqui, por exemplo, menos 1 para o A e 16 para o C. E a equação tem duas soluções, menos 4 e 4, e terminamos assim com este sucesso, digamos, do nosso programa. Aqui a depuração foi correndo bem, à medida que fomos experimentando, fomos vendo sempre sucesso, mas pode não acontecer. Isto é muito importante, é importante que os nossos alunos estejam alerta para esta necessidade de ir verificando se o programa está a funcionar. Não bastaria fazer aqui uma experiência como eu fiz, agora teríamos que fazer mais, já fiz algumas, mas teria que testar se todas estas condições que ainda estamos aqui a ver, tenho que reduzir, o programa é já bastante extenso. Temos que verificar se toda esta articulação entre estas peças está a funcionar bem, testar com várias equações, resolvê-las manualmente, e portanto temos que incentivar os nossos alunos neste sentido, de verificar se aquilo que estão a construir, se o programa que estão a construir, efetivamente dá resposta ao pedido que lhes foi feito. Portanto, se resolve o problema que lhes foi proposto. Terminamos assim a exploração da nossa tarefa. Vimos, através desta proposta de trabalho, uma forma de promover a mobilização e o desenvolvimento de uma das capacidades matemáticas previstas nas aprendizagens essenciais, o pensamento computacional. E ao fazê-lo, tendo este propósito em mente, vimos também uma forma de promover o aprofundamento da aprendizagem da resolução de equações do segundo grau. Obrigado por estar desse lado. Esperamos que tenha apreciado este webinar da equipa MatPower, constituída por Pedro Pimenta, Simona Azevedo e por mim, Carlos Andrade. Esperamos ainda que este momento de partilha tenha sido útil para si, nomeadamente para o apoiar na utilização deste tipo de recursos em que a tecnologia digital está presente. Conte connosco. Trabalhando em equipa podemos fazer a diferença na aprendizagem dos nossos alunos. Até breve!